Álvaro Afonso, eu sou representante aqui do Desinflama Brasil e hoje eu tenho o prazer enorme de trazer a doutora Tamires Moreira para falar um pouquinho da especialidade dela, que é a terapia integrativa. Porque aqui no nosso trabalho nós não separamos nada no universo, absolutamente nada, eu não conheço nada separado do universo. Então, é bio, psico, social, espiritual, ou seja, aquela energia que a gente não consegue tocar com os nossos sentidos, mas a gente sabe que sabe que ela existe. Então, eu gostaria que você se apresentasse, que eu estou ansioso para fazer umas perguntas para você. Estou aqui para isso. Tamires Moreira, esteticista, massoterapeuta de formação, mas me especializei muito nas terapias da medicina alternativa, que traz inúmeros benefícios para a gente equilibrar essa somatização dos sentimentos, das emoções que contraturam no nosso corpo físico, de fato. E isso vai agregando a fáscia e vai entrelaçando todos os sentimentos do nosso corpo. É muito comum, doutor, eu quando faço uma massagem, vir à tona alguns sentimentos, seja de raiva, de tristeza, de depressão, ou aquele luto que está guardado no peito, a gente somatiza mágoa. Então, quando eu toco, tem que ter muita gentileza, porque por vezes a nossa paciente vem a externar em lágrimas essa sensação, esse sentimento, essa emoção que está adormecida. É muito profundo e importante a gente tratar corpo, mente e espírito como um todo. Muito bem, olha, você falando, já falou tão legal que você já despertou aqui uma lembrança muito positiva que eu estava lá no esquecimento. Você já trouxe, porque o corpo não fala, ele grita, né? Ele grita, ele socorro, grita, ele socorro. chama a atenção de qualquer maneira. A gente sempre diz assim, quando alguém tem um sintoma, ou um sinal, um sintoma, uma doença, mas quando tem um sintoma, o sintoma ele traz uma comunicação. Sim. Então a primeira coisa aqui no Desinflama Brasil, no nosso trabalho, é saber Um sinal de alerta. qual é a comunicação do sintoma. Mas deixa eu prestar uma homenagem aqui a um cientista chamado de Franz Alexander. Então, o Franz Alexander, ele era um endocrinologista. E existe uma doença em endocrinologia que é a chamada doença de Graves, que é a pessoa tem um bócio enorme, os olhos ficam para fora e na canela, ela fica uma canela feito de madeira. Então, são anticorpos ali na região da canela, são anticorpos contra a musculatura do olho, que joga o olho para fora, e são anticorpos que estimulam a tireoide. Cientificamente, o Franz Alexander, estou até falando aqui, que hoje o negócio é medicina baseada em evidências. Sim. E não tem mais evidências do que o Franz Alexander. É só procurar a história dele lá na década de 70. Então aquilo me chamou muita atenção, porque ele conseguiu descrever todo o mecanismo da produção dos anticorpos contra os olhos, na tireoide, que é feito um escudo, e nas canelas. A pessoa podia ter um dos três sinais, sintomas, ou poderia ter um só. Mas eu, mesmo ainda fazendo residência, eu tenho residência, sou médico, 48 anos de formado, não sou blogueiro não, eu também sou blogueiro. Então, o que acontece? Eu, Franz Alexander, estudando lá o Franz Alexander, me apaixonei pela endocrinologia. E naquela época, na década de 70, na década que eu me formei, se chamava de medicina psicossomática. Olha que interessante. Mas com a mudança dos comportamentos sociais e com a evolução da sociedade, hoje, ao invés de você entender a pessoa como um todo, você divide a pessoa em vários pedacinhos. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque se a gente sente uma tocadinha no dedo mindinho, o corpo todo reflete, né? E irradia essa sensação de dor. E há pouco nós estávamos gravando, junto com o Arnold, e eu estava falando que eu fui a um ortopedista e fiquei impressionado, porque nunca imaginei que fosse acontecer. Eu estava com uma lombalgia, né, que é um sinal, um sintoma Tá alongando? que tem que ser esclarecido. Sim. E uma bursite. E eu não sabia que a bursite também era psicossomática, foi o Arnold que me deu essa informação. Mas a lombalgia, eu sei que tem a ver com as emoções. E ele falou, pô, mas você é ansioso, né? Eu falei, pô, ansioso ao cubo.
E a Bota o- ansiedade é uma manifestação, é um sinal, é um sintoma, dependendo, de uma comunicação do corpo. Sim, o corpo não fala, ele grita, socorro. Agora deixa eu te dizer a pergunta que eu quero te fazer. Hum, Aí chega a galera aqui, eu dei o meu exemplo, sim, para dizer que, evidentemente, o corpo grita. grita. Mas eu, no dia inteiro que eu atendo aqui, até parece stand-up, porque a gente conta muita piada, a gente brinca, O tempo vai a gente dá passando. exemplo, vai passando. Mas aí a pessoa tem a oportunidade dela falar das suas questões, das suas vidas, e a gente chega lá, às vezes, no sinal e no sintoma. Mas aí, em alguns casos, não é que eu fique muito frustrado, que com o tempo a gente vai se adaptando, mas eu vejo nitidamente que o problema é na harmonização da energia. Sim. Então a pessoa precisa não só da atividade física, precisa de uma terapia, que eu sempre indico, precisa dos nutrientes, precisa dos medicamentos, a gente usa tudo que o universo nos oferece, mas precisa de uma harmonização da energia. Eu digo muito que precisa de consciência e presença, estado de espírito que a gente consiga equilibrar todos os pratos. A gente está vivendo, doutor, muito no automático. As pessoas têm inúmeras tarefas, cada vez mais cobranças. E essa cobrança vai afogando os nossos sentimentos. Então a gente precisa parar, aterrar. Pé na areia, pé na terra, consciência e presença com a criação divina, com todo que nos cerca. E está faltando muito isso. E a gente precisa propor para os nossos pacientes que é necessário, tanto quanto um medicamento, ele ter essa consciência de terapia corporal para equilibrar de dentro para fora. O que eu acredito é o equilíbrio das nossas frequências, né? Tanto é que existem os óleos essenciais, que a gente prescreve para eles alguns óleos essenciais para dar uma melhorada na frequência. Mas vou insistir aqui na minha dificuldade. Então, a gente primeiro faz todos os exames para afastar qualquer tipo de doença. Como eu vou ter que fazer exames para ver se a minha lobalgia tem uma causa já física. Porque se for já física, eu bobeei de não ter percebido antes. Mas fazer o quê? Né? Acontece. Então, a pergunta é a seguinte: como é que a gente faz, em termos estratégicos, para fazer com que depois que ele chega aqui e diz que está com fadiga, que está exausto, Sim. que tem uma nuvem no cérebro que não consegue se concentrar, que dói o corpo todo, que não tem vontade de fazer nada, mas os exames estão todos normais. Sim, só tá com chafa. Ele só está com uma hiperatividade cerebral, sem um reequilíbrio, porque a frequência está desregulada. Sim. Aí euzinho aqui, na minha maluquice, digo, ele precisa de Equilibrar essa frequência. uma terapia com frequência. Muitas das vezes. Aí eu quero ir em caminho, mas de vários que eu encaminho, digamos, de 100, chega a ligar para o terapeuta, o que é frustrante. Faz parte da cura o desejo de ser curado. Verdade. E muitas das vezes nosso paciente não tem a mínima noção. Então o que eu faço? Eu envolvo com o desejo. No sentido de, muitas das vezes minha paciente vem tratar uma celulite, uma acne, algo do tipo, flacidez, que é muito recorrente, principalmente pós-Mounjaro, né? A galera emagreceu, mas a flacidez está aí gritando e a gente vem tratando. E minha paciente vem para tratar essa disfunção, mas na verdade ela recebe um tratamento completo de vibração. Eu começo a vibração, além dos óleos essenciais, também com a musicoterapia. Porque existem músicas que estabilizam a nossa frequência na frequência ideal, que é a frequência da cura, da gratidão. E muitas das vezes a gente está no automático, vivendo no automático, conversando, trocando, trabalhando, e não para sintonizar nessa frequência ideal. E nada melhor do que você ficar 1 hora recebendo toda essa influência positiva, todo esse estado vibracional da música, dos olhos, do atendimento, que o paciente muitas das vezes não sabe que é extremamente importante. O que nós gravamos ainda há pouco é um trabalho científico em uma das universidades lá dos Estados Unidos, são muitas, inclusive, eu já fui lá até fazer umas palestras, mas o que eles perceberam lá é o seguinte: respira que é grátis, e a respiração já começa a equilibrar a frequência. As pessoas não estão Mas sabendo respirar, até para respirar é difícil. A galera não está sabendo respirar. Para você harmonizar, esse é o meu problema. Tipo assim, eu sei que é bom, tanto é que eu sou cliente. Sim. Há 4 ou 5 anos que eu faço
um trabalho para estimular o nervo vago, Perfeito. com óleo, usando óleos essenciais e reiki. Uhum. Há 4 anos ou 5 anos que eu faço. Vários Fazia. estudos comprovados, né? Artigos científicos sobre a influência do reiki dos óleos essenciais no sistema É nervoso. tão interessante que eu uma vez indiquei para a terapeuta que eu fazia terapia. Uhum. Aí a minha terapeuta energética foi lá, aplicou lá o reiki. Depois de 4 horas ela me ligou e falou assim, pô, vem aqui que a sua terapeuta não acorda. Para você ver como até a terapeuta precisa de terapia. E muitos profissionais, principalmente da área da saúde, não têm essa consciência. Mas eu adoro. Que bom, doutor. O senhor já está num processo evolutivo já avançado. E aí a gente precisa informar sobre a necessidade real de equilibrar corpo, mente e espírito de fato. É porque, na realidade, quando vem, eu até estava conversando aqui em off com Arnold, quando vem uma pessoa que passou por uma sucessão de luto, uma sucessão de perdas, Sim. uma atrás da outra, isso é muito comum aqui, e está vivendo ainda aí você faz os exames são normais, mas nem sempre você tem uma medicação que vá fazer alguma coisa muito boa por ela. Sim. Porque aquele corpo, ele se defendeu. E ele mantém a couraça defensiva lá. E essa Agora, couraça para fica dar uma rígida. melhor... Isso. Essa couraça fica extremamente rígida depois que a pessoa passa por uma sucessão. Antes que adoeça, eu recomendo esse tipo de terapia. Sempre recomendei, porque já viu que eu adorava o Franz Alexander. Graças a você, eu me lembrei dele. Que o cara explicava lá na década de 70, anticorpo por anticorpo da doença de Graves. Se você perguntar para algum endocrinologista quem foi Franz Alexander, ninguém sabe. Mas eles sabem a doença de Hashimoto, sabem a doença de Graves, mas não sabem quem foi Franz Alexander. Entendeu? Que é importante. Que é um gênio, um predestinado, como se diz. Mas assim, eu faço, e depois fazia uma vez por semana, depois de 15 dias. Hoje faço uma vez por mês, mas é uma coisa que traz um benefício absurdo. Só que tem que ter a experiência. Agora, depois de fazer os exames todos, não vai achar que tomar 50 vitaminas vai resolver os bloqueios hormonais do corpo. Porque os bloqueios hormonais do corpo têm a ver com o humor, tem a ver com a nossa história de vida. Tem a ver com o padrão vibracional, que a vibracional, pessoa está vibrando naquele momento. A pessoa está no luto, no medo, na escassez. Ela não consegue vibrar na abundância, na gratidão. Exatamente, a mesma coisa o mindfulness. Você tem que praticar o mindfulness, mas não vai aprender a mindfulness numa consulta. Sim. Ou algum tipo de meditação. Tem que ser uma terapia contínua. A própria respiração. A gente dá estudo lá, eu não sei, a universidade americana que desenvolveu esse estudo, bastaria você inspirar 2 vezes e expirar, estimulando o nervo vago com o diafragma. Sim. Então você inspira 2 vezes e com o abdômen, você força o abdômen na expiração, a expiração mais longa, e você faz isso, é instantâneo. Sim. Você desliga as amígdalas do cérebro. Agora, isso é neurociência. Isso dá até uma oxigenação para o cérebro É sobrenatural. neurociência, a melhora é absurda. É absurda. Tanto é que às vezes aqui mesmo, durante a consulta, o cliente começa a se sentir mal, eu digo assim, vamos respirar direito, tapa o olho, aí ele tapa o olho, agora vamos olhar para a lâmpada. Aí quando ele olha para a lâmpada e tapa o olho, ele desliga o alarme. Aí eu digo, agora vamos respirar, para poder trazer para a normalidade. É interessante puxar pela direita e soltar pela esquerda. Então no yoga a gente aprende isso, né? Essas técnicas aí tem já... várias técnicas de respiração. Não, a gente passa, inclusive quando acaba a consulta, aqui sempre foi assim, acaba a consulta, a gente diz assim, ó, você não é obrigado, mas você pode decidir se você acha que deve assistir o vídeo que eu vou te mandar. E aí eu peço para a secretária anotar o vídeo que eu prescrevi, entendeu? Então, quando ele volta e não assiste o vídeo, ele tem um desconto de 80% do tempo da consulta, que eu vou economizar. Porque se ele não assistir o vídeo, eu estou querendo ensinar para quem não quer naquele momento. Aí quem se ferra sou eu. Tá passando conhecimento para facilitar o seu trabalho e a galera não quer. Mas aí quem se ferra sou eu. E aí eu vou lá pro Aroma Touch. Para poder dar uma equilibrada nessa energia. Dar uma equilibrada. E também esse lance do som, a gente indica muitas frequências bineurais, as mais diversas. Esse aí, graças a Deus, eles têm tido uma boa adesão. A gente indica as frequências 528 Hz, 432 Hz. E também a gente indica
esses óleos essenciais, inclusive o óleo de rosas, quando ele está para levantar uma frequência boa, ele está numa ruimzinha e tal. Mas aí tem que ser uma especialista em aromaterapia. Para indicar o melhor para cada situação, sim. É reiki, o cara diz assim, mas eu não acredito em reiki, mas tu não sente que é quente pra caramba, não. Não, tu não acredita, mas tu não sente não, que quando você está fazendo o reiki, esquenta tudo, e depois tu se sente muito melhor. Continua sem acreditar, mas experiência. Nem tudo a gente vai ter uma definição, né? Algo que vai ser concreto, mas o sentir, a pessoa precisa se permitir sentir para conseguir. E é o lance da medicina que integra tudo. É corpo, mente, emoção, sentimento e a conexão, a consciência. A consciência com um todo. Com um todo. O que chama lá, o que quiser. Porque aí você sai do padrão automático e você desperta realmente para a cura. Agora, quem diz que não, que tem separação no universo, nunca passou numa universidade para saber que é átomo, elétron, próton, neutrino, física quântica, né? Não sabe nada, né? E você que é o místico, né? Não, mas o conhecimento está aí para libertar e para conectar, né? Para curar, para trazer essa informação que é tão preciosa. E é uma outra coisa, por exemplo, eu estou conversando aqui com você. Sim. Aí nós estamos conversando sobre conhecimentos. Ficamos falando sobre opiniões, sobre crenças, sobre valores, essas coisas todas. Mas o que é marcante, me perdoe, mas o que é marcante é que a gente consegue captar, exercer uma boa frequência. Sim. E isso que é bom. Não é nítido? É ótimo. Perfeito. E de fato, isso acontece bastante quando a gente consegue se conectar na frequência certa. E aí a gente consegue entender o motivo principal da gente estar aqui, né? Que é realmente a gente usar todas as ferramentas que são necessárias para equilibrar o corpo, mente e espírito, para a gente trazer bem-estar, saúde e qualidade de vida, que está todo mundo buscando. Todo mundo hoje em dia busca esse equilíbrio, esse bem-estar, está se sentindo bem consigo mesmo. E não vai ser nenhum objetivo que vai te trazer essa paz de espírito, sim a frequência certa. Quando a pessoa atinge essa frequência certa, ela consegue estabelecer o bem como um todo na sua saúde física. Não tenho dúvida. Né? Eu acho que esse trabalho também com o reiki. Fala um pouquinho mais sobre o reiki. O reiki, ele é o alinhamento um dos chakras, né? Cada ponto energético nosso, ele precisa de uma energia específica. E a gente pode trabalhar com cristais, com aromaterapia, com imposição de mãos, mas a pessoa precisa se permitir entender que esse movimento é importante para trazer realmente, de fato, essa cura para si. E aí, o reiki, ele vem como um alinhamento energético desses pontos, né? E vem equilibrando algumas emoções, sentimentos que a pessoa não consegue nem explicar, né? Tá tão enraizado, tá tão subconsciente que a pessoa não tem conhecimento, mas através da terapia, do tratamento, do protocolo certo, a gente consegue sim restabelecer a saúde do nosso paciente. E assim, eu quando saio de uma consulta, eu até prefiro fazer em casa, porque eu já estou em casa e está tudo seguro. Sim. Mas quando a consulta é aqui no consultório, tem que ter o maior cuidado para dirigir, que eu saio meio com a estamina despenca, saio calmíssimo. Dá uma aterrada, mas quanto sai tempo que voando. você, assim, isso só para a gente ter uma ideia, né? Quanto tempo que um indivíduo comum, como eu, como o Arnold, como a Dani, quanto tempo um indivíduo comum, ele sente o bem-estar daquela consulta com reiki? Eu sei que tem a distância também, mas presencial. Depende do estado vibracional que a pessoa está, né? Às vezes a pessoa está tão lá embaixo que a gente tem que ir trabalhando, é um trabalho de formiguinha, mas a pessoa consegue sentir, na segunda sessão já consegue sentir uma boa melhora, na primeira ela não entende, não tem uma consciência completa, sai desorientado, sai meio tonto, e aí a gente tem que fazer um trabalho de consciência corporal para ela conseguir entender aquele movimento e trazer para o dia a dia, né? Porque esse estado de consciência, qualquer um pode acessar em qualquer lugar, né? Basta que esteja na vibração certa. Mas essa que é a grande dificuldade, né, doutor? Estar na vibração certa. Não, é perfeito, eu sei. Eu sei assim, cada um tem o seu investimento, né? Eu digo para eles assim que é uma casquinha de cebola. Por exemplo, é inimaginável, eu poderia imaginar tudo na minha vida. Mesmo que eu estivesse conversando com você aqui,
no meu consultório, Sim. hoje, tendo esse prazer, sobre o que a gente está conversando. Sim, eu Para também mim, isso é uma sincronicidade. Eu também É acredito uma nisso. coisa assim que eu vou ficar matando. Eu acredito que a Agora, gente... eu digo para eles, é uma casquinha de cebola, vai tirando. Né? Sim. Vou querer mandar todo mundo para você. A gente vai sendo preparado para o momento certo, né? E aí a gente vai trabalhando internamente essas questões para conseguir se conectar. Eu digo que nós somos grandes ímãs, né? Quando a gente está na frequência certa, a gente consegue atrair as coisas certas. E do contrário também é verdadeiro. A gente começa a repelir aquilo quando a gente não está equilibrado internamente. Então por isso é extremamente importante que as pessoas tenham essa consciência de se equilibrar, de se proporcionar a receber energia. Eu digo muito nos atendimentos, aqui e agora, a energia que você doou para o mundo volta para você. Em forma de amor, cura, cuidado, energia. E aí eu peço permissão. Você me permite eu cultivar o seu corpo-templo? A pessoa tem que ter essa consciência que ela precisa e merece esse trabalho que vai equilibrar como um todo, né? Parar, reservar um momento para se cuidar, para receber, é de extrema importância. Você falou duas coisas espetaculares. Precisa e merece. Conclusão. Conclusão, olha, é inacreditável. Eu me lembrei do Franz Alexander. Mais científico impossível, gente. Franz Alexander, Dr. Álvaro Afonso, endocrinologista, 48 anos de formado. Tive o prazer de conversar com a Tamiris aqui, né? E estou impressionado com a energia. Impressionado, eu não tenho nenhuma dúvida. Estamos aqui para isso, para somar forças, juntos somos mais fortes e a gente está vibrando no mesmo propósito, sim, doutor, que é realmente trazer saúde e bem-estar. Beleza.